Quando a pessoa tem um acidente do trabalho, ela pode ter ao mesmo tempo três indenizações. Uma indenização decorrente do próprio INSS, de algum seguro de vida ou incapacidade, e também por conta da empresa, porque a empresa é obrigada a pagar uma indenização e às vezes uma pensão mensal para o resto da vida do trabalhador em caso de culpa grave ou então por omissão nos cuidados necessários para evitar o acidente que eventualmente tenha ocorrido. Em casos que a indenizações atinge milhões de reais. Nós vamos falar de um caso aqui hoje em que gerou um pagamento de R$ 422 mil por danos morais e R$ 845 mil por danos materiais, em parcela única, à vista. Nesse caso, infelizmente, o trabalhador faleceu e quem recebeu foi a família. Então nós vamos contar como é que funciona essa indenização, que ela pode ser por incapacidade parcial, incapacidade total, ou até em caso de falecimento, infelizmente. Bom, vamos falar sobre esse conteúdo, mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Assim você fica por dentro de tudo que você precisa saber sobre os seus direitos trabalhistas. Bom, gente, detalhe, tá? Mande seu comentário aqui e se quiser também tem o nosso WhatsApp, onde você pode contar a sua história, os seus direitos, para a gente poder compartilhar aqui com a nossa comunidade, que este aqui é o canal do trabalhador. Então se inscreva nele. Bom, vamos lá, gente. Olha, eu vou falar para vocês de uma decisão da turma, da sétima turma lá do Tribunal Superior do Trabalho, lá de Brasília, tá? Que manteve a condenação de uma empresa de engenharia de instalação ao pagamento de um valor de R$ 422 mil por danos morais e R$ 845 mil por danos materiais, em parcela única, devido à família de um eletricista que morreu após cair do poste em que ele estava exercendo atividade profissional na reparação de um transformador. Aqueles postes, aquela caixa grandona, aquele transformador que fica em cima do poste, estava trabalhando lá, o eletricista caiu, faleceu, né? E aí, infelizmente, teve essa tragédia. No entanto, a família foi reparada, né? Não tem reparação que coloque, não tem preço para a vida, né? E que coloque aí, substitua a vida do trabalhador. Por outro lado, né? A família também ficou sem os proventos, né? Que essa pessoa tinha, e isso foi demonstrado, e aí o tribunal considerou que esses riscos da queda eram inerentes à atividade desempenhada pelo trabalhador, né? E por isso reconheceu a responsabilidade da empresa pelo acidente, né? Então você vai somar aí 845 mil mais 422 mil por danos morais, a gente está falando aí de 1.267.000 reais, né? Então é 1.200.000 reais de indenização, né? Bom, e a queda foi uma queda de 10 metros de altura, né? Então o pedido de indenização ele foi apresentado pela companheira do falecido e pela filha dele, né? Que relataram, né, que com a queda do poste, que ele caiu de 10 metros de altura, ele sofreu ferimentos graves e que o levou à morte, e que elas ficaram desamparadas, né, com o falecimento deste trabalhador. Então, já lá no Ceará, onde aconteceu o processo, já houve a condenação desses valores, né? O Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão sob argumento de que ficou demonstrado, né, que ficou comprovado que o uso do trabalho do poste era inadequado, né? O erro operacional de escoramento em terreno úmido e também a troca do transformador por pouco, que é muito pesado, de forma inadequada, gerou o acidente, né? E aí, naturalmente, com toda essa prova, ficou determinado que haveria essa indenização, né? Mas tem um detalhe interessante nesse processo, viu, gente? Aliás, eu vou contar esse detalhe para você, e só isso já vale uma inscrição no nosso canal, viu? Porque muita gente, às vezes, deixa de pedir uma indenização porque não conhece esses direitos, né? Então, se inscreve no nosso canal aqui, curta os nossos vídeos, ative a notificação no sininho para você receber todos os vídeos que a gente coloca aqui, tá bom? E tendo dúvida, utilize os comentários e o nosso WhatsApp também, que é o 0800 000 3373, tá? Bom,
que é a dica que eu vou dar para vocês, né? Neste processo, o relator lá, né, o ministro Agra Belmonte, ele explicou que no direito do trabalho prevalece a chamada teoria do risco negocial, que gera a atribuição da responsabilidade objetiva do empregador, quando a atividade desenvolvida pela empresa expõe o trabalhador a risco especial. Então, por exemplo, esse risco não é um risco comum. E então, esse risco que a empresa expõe ao trabalhador, que é um risco especial, ele tem a aplicação da teoria do risco negocial ou da responsabilidade objetiva. O que significa isso? Significa que você não teria que cobrar a culpa da empresa, a empresa teria que provar que ela não tem culpa, né? Então, o magistrado observou, né, o juiz observou que o STF consolidou esse entendimento, né, do tema 932 da repercussão geral lá do TST, e já tem uma jurisprudência já consolidada já há bastante tempo de que o trabalho com rede elétrica é um trabalho de risco e que para modificar essa decisão do TRT seria necessário uma reanálise e prova dos fatos, né? Então a gente vê aí que a condenação foi bem colocada, porque a atividade de risco ela é inerente às atividades que o trabalhador desenvolveu e o valor da condenação está dentro daquilo que a empresa pode pagar. Então, em relação ao montante dessa indenização, o relator também assinalou que não cabe ao TST, como uma instância extraordinária, que é lá em Brasília, rever valor fixado nas instâncias ordinárias, né, nas instâncias anteriores, a não ser que sejam extremamente irrisórios ou exagerados. Então, o TST diz, olha, o valor da condenação de R$1.200.000, ele está dentro do que se esperava para um dano como esse que foi causado. Se fosse um valor irrisório, eu poderia me mudar isso, disse o TST. E se fosse um valor muito exagerado, eu também poderia mudar. Mas o TST, e aí é interessante a gente tomar isso como parâmetro, porque às vezes tem aquelas indenizações que são valores muito baixos ou valores muito exagerados, né? Então o TST já entendeu que uma indenização de R$1.200.000 está dentro dos parâmetros que não são irrisórios e nem exagerados e que por isso o arbitramento deste pensionamento em parcela 1 de forma adequada, com base na gravidade do dano, que é a morte do trabalhador, e também na capacidade da empresa de pagar o dano, até para que ela também aprenda a não cometer mais a situação, que é o caráter educativo dessa indenização, foi atribuído de forma adequada, né? Então, está aí uma decisão interessante que serve para a gente poder tomar como parâmetro em alguns outros casos, né? Então, indenização de mais de R$1.200.000 para garantia dos direitos de um acidente do trabalho de um trabalhador. Gostou do vídeo? Olha, compartilha com as pessoas que você sabe que teve um acidente no trabalho, que estão passando da dificuldade, inclusive às vezes familiares em caso de falecimento, para que tenha conhecimento desse direito. E vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar a notificação no sininho. Aliás, que é o canal do Trabalhador, onde fala de direitos do trabalhador. Espero você no próximo vídeo, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.